Bem, como vimos na aula passada o domínio de uma função real, e dando continuidade agora, nós temos o seguinte: o domínio é o subconjunto dos reais no qual todas as operações indicadas em y igual a f de x são possíveis, ou seja, aqui, onde é que é possível, onde aqui dentro dessa raiz só vai existir quando ela for maior ou igual a zero. Se ela for menor do que zero, a raiz de número negativo não pertence aos reais, não vai existir no conjunto dos reais. Então, o domínio não vai fazer parte, né, de onde essa raiz for negativa. Que resolvendo a gente encontrou x maior ou igual a 3. No exemplo 2, a gente viu que no denominador não pode ser zero, então tem que ser diferente de zero. Então temos o seguinte: no exemplo 3, eu tenho uma raiz no numerador e uma no denominador. Sendo que a do numerador eu tenho x menos 2. Como está no numerador, eu tenho que ela pode ser maior ou igual a zero, como a gente viu no exemplo 1. Né? Ou seja, analisando primeiro o numerador, como x menos 2 está dentro da raiz, então devemos ter x menos 2 maior ou igual a zero. Ou seja, x maior ou igual a 2. Então, essa aqui é a primeira condição. Analisando agora o denominador, o que a gente vai ter? Que 3 menos x está dentro da raiz, então devemos ter 3 menos x maior ou igual a zero. Só que ele está no denominador. Por ela estar no denominador, então tem uma segunda condição, ela não pode ser zero. Né? Então, por ela não poder ser zero, juntando as duas condições, devemos ter que no denominador só pode ser maior que zero. Logo, 3 menos x vai ser menor que 3. Né? Toda vez que o x for menor que 3, então essa expressão aqui vai dar maior que zero. Né? Ora, resolvendo o sistema formado pelas condições 1 e 2, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter aqui um intervalozinho, uma resolução de intervalo. Eu tenho o quê? O 2 maior ou igual a 2, então como tem igualdade é fechado, o 2. Maior, então, é para direita, então ele está determinado para direita. 2 fechado por causa da igualdade. Por ser maior, então, está determinado para a direita. Agora, 3, aí não tem a igualdade, é aberto. Então, o 3 aqui está aberto. Aí, por ser menor, está determinado para esquerda. Tá? Aí, para a gente encontrar a solução, o que a gente tem que fazer? Ou seja, o domínio, a gente tem que verificar onde é que ela está determinada na condição 1 e 2 ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo é a interseção. Então, fazendo a interseção, o que eu tenho? O 2 está fechado na condição 1 e na condição 2 também. Então, logo, ele vai estar na interseção. Entre o 2 e o 3 está determinado. Está determinado nas duas condições. Né? Então, com certeza vai estar na interseção. Já o 3, você observa que não está determinado na segunda condição, porque ele está aberto. Então, por ele não estar nas duas ao mesmo tempo, então ele não faz parte da interseção. Então, ele vai continuar aberto na interseção. Ora, a esquerda do 2 não está determinado na primeira condição, logo também não vai estar determinado na interseção. A direita do 3 não está determinado na segunda condição, logo não vai estar determinado na interseção. Concluindo que o domínio ele vai estar entre o 2 fechado e o 3 aberto, tá? Aqui entra, né? O x ele é maior ou igual a 2, mas ele é menor do que o 3, né? Então, devemos considerar que esse intervalo satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. Logo, vai estar determinado o domínio. O domínio vai ser qualquer elemento pertencente aos reais, tal que o x ele vai estar determinado entre os dois, né? O 2 vai ser menor ou igual a x e o x vai ser menor do que o 3, ou seja, o x é maior ou igual a 2 e menor que o 3. Está entre esses dois elementos, podendo ser também o 2, né? Podendo também ser o 2. Construção de gráficos de uma função, né? Então, para a gente construir um gráfico de uma função definida por y igual a x sobre 2, escolhemos alguns valores do domínio. Por exemplo, 2, 4, 6, 8
e agora calculamos os seus respectivos valores de y, né? Então, nesse caso aqui, vai ser uma reta, né? Por ela ser do primeiro grau, porque o grau é determinado pelo expoente de x. Nesse caso, o expoente é 1, então logo é do primeiro grau. Agora, observe que quando x igual a 2, eu vou ter o y 2 dividido por 2, que dá 1. Quando x é igual a 4, então eu vou ter que y vai ser 4 dividido por 2, que dá 2. Quando x igual a 6, vai ser 6 dividido por 2, que dá 3. Sempre no lugar de x, eu estou colocando o valor dele, né? O x igual a 8, então no lugar de x boto 8, então fica 8 dividido por 2, que é 4, né? Ora, isso nos dá o seguinte: quando x é igual a 2, y é igual a 1, então ponto 2, 1. Quando x igual a 4, y igual a 2, então ponto 4, 2. Quando x igual a 6, o y igual a 3, então ponto 6, 3. Quando x igual a 8, o y igual a 4, então ponto 8, 4. Ora, 2 com 1, 4 vai dar 2, que 4 dividido por 2 é 2. 6 dá 3, 6 dividido por 3 é 3, 8 dá 4. Então, observe que aqui forma uma reta, né? Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a x sobre 2. Então, basta você determinar dois pontos, porque é uma reta, a gente determinou mais para dar um exemplo, mas basta dois pontos que você pode traçar essa reta, de acordo com o teorema de Euclides, né? Ora, para desenhar um gráfico de uma reta, são necessários apenas dois pontos. No exemplo acima, escolhemos que 4 pontos, mas bastaria escolher dois elementos do domínio para encontrar duas imagens e logo traçar a reta, que passa por esses dois pontos, né? Se a gente tivesse escolhido só o 2 e o 8, por exemplo, né, então teria feito a mesma reta, o mesmo gráfico. Raízes de uma função. Dada uma função y igual a f de x, os valores de x para os quais f de x são igual a zero são chamadas raízes de uma função, ou seja, os que satisfazem y ou f de x igual a zero. No gráfico cartesiano da função, as raízes são as abscissas dos pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, ou seja, nesse exemplo aqui, ó, a abscissa vai ser 0, 0, né? Então, a abscissa vai ser 0. Então, o zero dessa função é o próprio zero. Por quê? Porque 0 dividido por 2 dá 0, né? Olha, veja o gráfico. Então, ó, observe que esse gráfico aqui cortou o eixo das abscissas, o eixo x, nesse ponto x1, no x2, no x3 e no x4. Então, as raízes são exatamente esses pontos que cortam o eixo das abscissas. No caso aqui, x1, x2, x3 e o x4, né? Propriedades de uma função. Seja uma função de a e b, então vale as propriedades. Ela é sobrejetora quando? Quando se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio, ou seja, o conjunto imagem igual a B, né? No caso, quando a gente tem um conjunto A e B, o A é o conjunto de partida, que é o domínio, e o B é o contradomínio. Quando a imagem é igual ao contradomínio, quando não sobra elementos em B, no caso, vai ser uma função sobrejetora. Exemplo. Observe que aqui em B não sobrou elementos. Observe que o 1 está recebendo duas flechas. Ora, mesmo ele recebendo duas flechas, a gente verifica que é uma função. Por que é uma função? Porque cada elemento de A só manda uma flecha para B. Mesmo B recebendo duas. E pode acontecer isso, que continuará sendo função. Ora, observe também que não sobra elementos em B. Então, por não sobrarem elementos em B, então ela é uma função sobrejetora, né? Então, uma função sobrejetora. No conjunto B, ó, observe que não sobra elementos no conjunto B sem receber flecha, sem estar relacionado com os elementos de A. Na função injetora, ocorre se somente se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas.
ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem, ou seja, os elementos de B não podem receber duas flechas. Aí quando isso ocorre, ela é injetora. Portanto, não pode haver nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas. Por exemplo, a função dos reais no reais definida por f de x igual a 3x, ela é injetora, pois se x1 diferente de x2, então 3x1 diferente de 3x2. Portanto, f de x1 diferente de f de x2.